São 9 horas e 45 minutos. Tempo bom em São Paulo. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. O Fapcom Notícias está no ar. Veja agora os destaques desta edição. Estudantes encontram dificuldades na hora de tirar cópia de livros. Diversidade de pratos e preço acessível. Conheça as opções de alimentação no bairro da Vila Mariana. Ao chegar em São Paulo para estudar, jovens escolhem morar em repúblicas. 50 anos de história. Conheça um pouco mais sobre a carreira do rei Roberto Carlos. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O Fapcom Notícias está começando. Bom dia. A Lei de Direitos Autorais proíbe a cópia de livros, artigos e revistas sem o conhecimento dos autores. Com a impossibilidade das cópias nos estabelecimentos, o universitário enfrenta dificuldades em sua vida acadêmica. O repórter João Paulo Carvalho mostra como funciona a Lei de Direitos Autorais e quanto sua interpretação é equivocada. Avaliações, trabalhos e muita leitura. Esta é a realidade de um estudante universitário. Além da bibliografia básica, professores indicam diversos livros para completar o conteúdo da disciplina. Com preços altos e poucos exemplares do mesmo título em bibliotecas, o aluno opta por um recurso mais prático e barato, a Xerox. A cópia de obras sem autorização dos autores é ilegal, o que prejudica a vida dos universitários. Normalmente a gente pega esses livros da faculdade, a gente vai tirar xerox, não deixam. Inclusive uma vez eu fui tirar de um texto de teatro mesmo, eles não deixaram, que eu acho um absurdo. Um texto. Eu acho que não tem por que não deixar. Eu também já sofri com isso, de não poder, de ter que, de repente, ir para um lugar mais afastado ou pedir para alguém tirar a cópia, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? A Lei de Direitos Autorais número 9.160 proíbe a cópia de obras sem o conhecimento prévio dos autores. Segundo a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, a ABDR, ao copiar páginas de livros ou revistas, a propriedade intelectual de artistas e editoras é violada. Em nota, a ABDR afirmou que com a cópia de livros, o mercado editorial perde mais de R$1 bilhão por ano. O prejuízo resulta no fechamento de editoras e o desemprego de autores, designers, tradutores e outros profissionais da área. Segundo Leonardo da Cruz, dono de uma copiadora da região da Vila Mariana, as multas e a fiscalização são frequentes. Vem uma pessoa aqui, sempre através de denúncia, verificar se está sendo feita a cópia de livro. Eles entram, verificam lá se tem algum material de livro, algum entre esses vestígios. Mas como nós não fazemos, eles nunca acham nada, entendeu? Para o advogado especialista em novas tecnologias Sérgio Valente, a Lei de Direitos Autorais não é clara e apresenta uma lacuna favorável a quem faz uso das cópias de livros. Essa lacuna é o seguinte: a lei permite que sejam feitas cópias para uso privado do copista de pequenos trechos. E o que seria pequenos trechos? Aí é que reside a lacuna da lei, porque a lei não diz o que é um pequeno trecho. Então, se eu pego uma obra que tem 500 páginas, 100 páginas dessa obra pode ser considerado um pequeno trecho? De acordo com o advogado, negar essa prática inibe o conhecimento e prejudica o acesso à informação acadêmica do estudante. Qualquer interpretação restritiva nesse sentido, ou seja, dizendo que o estudante não pode copiar um capítulo de um livro, cerceia o direito à formação dele e o direito à formação da sociedade como um todo. A Lei de Direitos Autorais prejudica os estudantes, mas e o autor, o que pensa disso? A repórter Emanuele Nascimento está ao vivo com Adilson Franceschini, coordenador de curso de uma faculdade de São Paulo. Bom dia, Emanuele. Bom dia, Danilo. Esse assunto ainda gera muita discussão nas universidades. Para esclarecer um pouco mais essa história, eu vou conversar com Adilson Franceschini. Bom dia, Adilson. Como você encara a proibição da xerox de livros nas universidades? Bom, essa proibição, né, ela é fruto de uma lei, né, e a gente pode ver essa lei por várias dimensões que dizem respeito, enfim, a atores envolvidos. Então você tem organizadores de livros, tradutores, revisores, autores e as empresas, né. Na minha opinião, eu acho que, né, as empresas é que são as mais beneficiadas com a lei, né. E como autor e escritor de livros e artigos acadêmicos, você se sente prejudicado em algum momento? Sem dúvida que para os autores, né, a impressão que eu tenho é que
a lei, né, acaba deixando, né, os autores, revisores, enfim, as pessoas que de fato publicam e que deveriam ter o seu direito autoral guardado, fica sendo a parte mais fraca, né? Além do mais, essa publicação que é feita, né, livros, artigos, enfim, isso é feito com a finalidade, né, levar o conhecimento para estudantes e pessoas que buscam alguma forma de informação. E a impressão que eu tenho é que a lei vai justamente contra esse objetivo. Muito obrigada, Gilson. Emanuele Nascimento para o Fapcom Notícias. Muito se fala da corrupção na política brasileira. Porém, nem todos têm conhecimento de que essa realidade pode mudar. Um projeto que impede que políticos corruptos possam concorrer foi aprovado na Câmara e agora espera a sanção do presidente Lula. Kelly Matias comenta a importância do projeto Ficha Limpa. Pode ser que neste ano o Brasil tenha pela primeira vez na história uma eleição em que políticos com problemas na justiça não poderão se candidatar. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não possui uma lei impedindo pessoas com pendências judiciais a concorrer a um cargo eletivo. Essa é a proposta da Lei Ficha Limpa, que surgiu através da iniciativa popular. Ela representa um avanço para a sociedade brasileira. O projeto já foi aprovado pela Câmara de Deputados e também pelo Senado. Para valer nas eleições deste ano, o presidente Lula deve sancioná-lo até o dia 9 de junho. Em público, poucos deputados e senadores discordaram do princípio da lei. Mas nos bastidores, várias emendas foram apresentadas para modificar a redação do projeto e, assim, deixar brechas para uma possível candidatura dos que estão com ficha suja. O projeto foi aprovado em tempo recorde. Esse fato mostra que a pressão popular surtiu efeito. Diante de situações como Mensalão e Caixa 2, prova de que a sociedade tem o seu poder de decisão. Estudantes da região da Vila Mariana procuram alternativas para a sua alimentação. Das cantinas de faculdade aos restaurantes, passando pelas barraquinhas próximas ao metrô, as mais variadas lanchonetes. Os universitários e moradores do local encontram diversas opções que podem agradar em relação ao cardápio e ao preço. A reportagem de Gisele Almedo. A região da Vila Mariana é um polo comercial, universitário e residencial. A alimentação se torna uma preocupação necessária para seus frequentadores. Muitos deles são os estudantes das faculdades do local. Como eu trabalho por aqui, eu ou trago comida de casa ou eu compro aqui na redondeza dos restaurantes que tem por aqui. Os moradores e trabalhadores do bairro encontram várias opções para comer, como esta lanchonete, também frequentada por estudantes universitários. Aqui, os alunos encontram uma alternativa às cantinas de faculdade. Os estabelecimentos estão preparados para receber não só os universitários, mas todos os que passam pelo bairro. A maioria são de escritórios, né? Empresas, alunos da Fapcom, da Belas Artes, da SPM, enfim, escolas. O principal motivo para a escolha das lanchonetes pelos estudantes é a qualidade dos alimentos. Os preços dos lanches são os mesmos das faculdades. O almoço desses locais é atrativo pela variedade de cardápio. Há também quando você tem muita pressa e você tem aquelas opções dos lanches de povão mesmo. Por exemplo, os dogs que a gente pega e pode comprar o dog, vem junto com o suquinho, que é muito barato. Quando a gente vem comer no intervalo, a gente gasta em média uns R$3, mais ou menos, R$3,50. Agora, quando a gente vem almoçar mesmo aqui na região, que a gente costuma, né, rachar o prato, mais ou menos uns R$15, somando no total, mais ou menos isso. Confira agora as manchetes que são destaques nos jornais desta quarta-feira. O estado de São Paulo, sob pressão eleitoral, Lula dá 7,70% para os aposentados. Folha de São Paulo. Lula cede a apelo eleitoral e dá 7,7% para aposentado. Diário do Grande ABC, estado da merenda enlatada a estudantes. Jornal da Tarde, aposentado. Reajuste de 7,7% chega em agosto. Diário de São Paulo, Lula libera 7,72%. E veja a seguir, a vida dos universitários que moram em República Estudantil. E mais, o vazamento de óleo nos Estados Unidos gera preocupação mundial.
O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Olha, é o seguinte, chegou a hora de você decidir. Vai escolher uma profissão bem chata e fazer a mesma coisa o resto da vida ou... Faça a Fapcom e amplifique suas ideias. Jornalismo, publicidade e propaganda, rádio, TV e relações públicas. Estude na mais avançada Faculdade de Comunicação de São Paulo. Faça a Fapcom e amplifique suas ideias.